Hoje eu vou estar trazendo para vocês a série de gibis As Melhores Histórias Disney Escolhidas por. Foi uma série de gibis lançada pela editora Abril de 1990 até 92, 2 anos, mas com apenas 8 gibis. Essa série a editora Abril chamava Personalidades da Época para elas escolherem as histórias favoritas dentro do universo Disney. O número 1 foi pela Mariane. A Mariane, para quem não sabe, era uma apresentadora, né, do SBT. Ela tinha um programa infantil lá no início da década de 90 que passava no mesmo horário da Xuxa. E assim, ela cantava também, salvo engano, depois que ela encerrou o programa, ela se dedicou à carreira musical. Assim, depois ela sumiu, eu acho que ela é repórter hoje, mas eu não tenho certeza. Ela, pelo menos para mim, hoje ela tá bem desconhecida. E a Mariane, assim, que na época era muito famosa, ela escolheu essas historinhas. A primeira página sempre vinha com um review da personalidade. Ela dá uma breve descrição, tá vendo? Ela fala aqui que se identificou com o Baby Disney. Então a gente vai ter historinha aqui do Baby Disney. Ela cita aqui também o Dumbo. Ela tá citando aqui os sobrinhos do Pato Donald, o Pateta, o Pluto. Então a seleção dela é baseada nesses personagens. Vamos passar rapidinho aqui. Aqui vem um índice, né, com os títulos das historinhas que ela escolheu. E começou com o Baby Disney. Baby Disney. Aí aqui a gente já tem uma historinha do Dumbo. Historinha do Dumbo. Uma historinha do Pateta. Assim, vai ser os personagens que ela escolheu, né? Assim, que ela citou lá na frente. O Pluto. E assim, os sobrinhos do Pato Donald, o Pluto aqui de novo. Aqui tem uma historinha da Lalala e Lili. Sobrinhas da Margarida. Mais Pluto. Donald Margarida. Essas são as historinhas que ela escolheu. Essa é a edição número 1. A edição número 2, a gente teve o Fábio Júnior. Fábio Júnior não precisa apresentar, que todo mundo conhece. Tá vendo? Aqui vem o review do Fábio Júnior. Tá difícil falar de ver. O review do Fábio Júnior. Ele tá citando aqui uma máquina do Júlio Verne, né? A máquina do tempo, né? Aí ele cita o professor Pardal, o Guinho, Zezinho, Luizinho, o financiamento do Tio Patinhas. E esse aqui é o review e a assinatura do Fábio Júnior. Vamos ver as historinhas que ele escolheu. Ele escolheu Tio Patinhas e a Cidade Submarina. Margarida, quando elas pescam. Outra historinha da Margarida, uma do Pateta, o Guinho, Zezinho e Luizinho e o Tio Patinhas, Ameaça Monetária. Eu particularmente prefiro essa seleção de historinhas do que a da Mariane. Então essas são as historinhas que o Fábio Júnior escolheu. Como eu gosto muito do Tio Patinhas, é o meu personagem Disney preferido, eu prefiro essa seleção de histórias do que a da Mariane. Então essa aqui é a número 2. A número 3, eu até assim não sei como que a editora Abril conseguiu, porque a editora Abril era muito vinculada aos desenhos, fazia muita propaganda no SBT, mas assim, teve o Faustão escolhendo historinhas aqui. Então vamos lá pro review do Faustão. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Aí o Faustão aqui vai vir com Biquinho, Pardalzinho, Peninha, o Patinhas, Super Pateta,
E aqui tá o review, a assinatura dele. Vamos ver o sumário com as historinhas do Faustão. Tá vendo? Os Anjos de Cara Suja, Invasão de Dragões e por aí vai. Biquinho, eu particularmente não gosto muito do Biquinho, apesar de ser historinhas engraçadas, mas eu não sou do universo Disney. Biquinho e Peninha eu não sou muito fã, não. Eu chego a ficar incomodado como o Pato Donald sofre nas mãos do Peninha. Mas então, essas aqui são as historinhas do... Tá vendo? Tem muito Biquinho e Peninha aqui, Pena das Selvas. E essas são as historinhas escolhidas pelo Faustão. Então até aqui eu ainda estou preferindo o Fábio Júnior. Agora a número 4, outra apresentadora do SBT, a Mara. A Mara também acredito que é bem mais conhecida que a Mariane. O review da Mara, tá vendo? Fofinhas e fofinhos e ela contando aqui o que ela fala do universo Disney. Aí ela vem citando aqui o Mickey, Minnie, Margarida, Pateta. Tá vendo? E aqui esse é o review dela. A assinatura dela, bem engraçada, mais engraçada que a da Mariane. E vamos lá na seleção de historinhas da Mara. A Mara escolheu essas historinhas: Floresta Mágica, Belo Casal. É uma historinha do Mickey e da Minnie, uma historinha bem legal. E assim, tá vendo? Pateta, uma história dos Metralhas. Assim, eles estão escolhendo assim bastante histórias curtas, né? Ninguém quis pegar uma historinha mais longa. Uma do Donald. A gente viu aqui o Super Pato e a Super Pata. Pardal. Veio um Baby Disney aqui também. Então essas são as historinhas escolhidas pela Mara. Continuo com o Fábio Júnior. E agora o número 5, nosso saudoso Gugu. Então mais um artista do SBT. O Gugu. Vamos ver o review do Gugu. Tá vendo? Aquele... Deixar vocês lerem, dar um pause aí na tela. O Tio Patinhas que ele cita. Ele cita o Pardal, o Mickey. Então vamos lá nas historinhas do... Tá vendo? Aqui já tem menos historinhas. Ele já escolheu historinhas mais longas. Tio Patinhas e Busca do Tesouro Viking é uma historinha que eu adoro. Uma história longa. Aqui a gente tem historinhas, outra historinha do Tio Patinhas, O Preço da Fortuna, Excalibur, também um personagem extraterrestre super engraçado do universo do Mickey. As Fórmulas Enigmáticas, Professor Pardal, com mais Tio Patinhas. Essa aqui é naquela primeira história longa. Então, pela seleção de historinhas aqui, até agora, a minha preferida passa a ser o Gugu. Eu achei, pelo fato de ter escolhido histórias do Tio Patinhas e histórias mais longas, das seleções até agora, o Gugu que fez a melhor seleção, na minha opinião. Vamos para a número 6. A número 6 é o grupo Polegar. A gente teve o Fábio Júnior de cantora, a Mariane apresentadora cantora, e agora o Polegar. O Polegar eu até tenho aqui da minha época da infância, assim, que eu tenho várias coleções. Vocês podem estar vendo que eu tenho coleções de CDs, coleções de bonecos e várias outras coleções diferentes.
E eu tenho, assim, coleção, eu gosto bastante também, desde a época da minha infância, de fita cassete. Eu tenho bastante fita cassete aqui, mas é outra história. Eu tenho, da minha época da infância, fita cassete original do Polegar. Apesar de não ser longe disso meu gosto musical hoje, assim, e desde sempre, mas muito, assim, bem na infância, né, eles faziam bastante sucesso. E eu acabei adquirindo, por causa daquela música que tocava muito na rádio, acho que era Com Todos Menos Comigo. E eu acabei adquirindo fita cassete do Polegar, fita cassete original. E ela tá por aqui, assim, tá aqui na parte das fitas cassetes. E são uma das poucas que destoam o meu gosto musical. Então vamos lá para as historinhas do Polegar. O review deles é simples, tá vendo? Tem a assinatura aqui, a impressão da assinatura de todos os integrantes. E tá vendo a historinha? Aí ele cita o Pateta, Tio Patinhas, Mickey, Tico e Teco. Tico e Teco são outros personagens, assim, personagens que eu gosto bastante. E vamos ver a seleção deles, tá vendo? O Mistério dos Mini Elefantes, O Inimigo das Árvores e por aí vai. Então, a primeira é com o Super Pateta. Assim, vamos ver. No final a gente teve historinha do Pateta com a Minnie. Tem uma historinha aqui do Donald, Espírito Esportivo. Tico e Teco, até que enfim uma historinha do Tico e Teco. Mais Pateta. Assim, teve o Esqualidus, mas mais Mickey, tá vendo? Ele... Aqui tem uma historinha da Maga Patológica com o Tio Patinhas. Ele mesclou bastante também, né? Entre os patos e os... e o Mickey e Pateta e tal. Mas pra mim ainda agora continua sendo o gibizinho do Gugu. A número 7, outro grupo musical, né? Uma dupla, né? Sertaneja, Chitãozinho e Chororó. Aqui pela lógica da capa e tudo a gente até já imagina, né? Uma dupla sertaneja, a capa a gente já tá vendo aqui, olha. Vovó Donalda, o Urtigão, eu gosto. O Urtigão pra mim é o segundo personagem que eu mais gosto do universo, assim, terceiro, né? Porque pra mim é o Tio Patinhas, Pato Donald, aí depois entra o Urtigão. Vamos ver o review, né, do Chitãozinho e Chororó. Rede preguiçosa, tá vendo? Falam que gostam de ler as historinhas. E se identifica mais com o Urtigão, tá vendo? Achei bem legal isso, saiu do padrão. E fala de Patinhas, Donald, a vovó Donalda e o professor Pardal. E cita aqui também praticamente todo mundo, Mickey, Pateta e tal. E a assinatura dos dois. Então vamos ver as historinhas que o Chitãozinho e Chororó escolheram, né, no caso. Música sertaneja, lógico. Teria que começar com essa do Peninha. Música sertaneja, mas apesar de ser o Peninha, é uma historinha que vai envolver o Urtigão. Sítio, também no roça, eles pegaram mais o tema mesmo sertanejo. O Mió sanfoneiro, e a gente já pode imaginar aqui bastante Urtigão. No final também, o pessoal do Urtigão. Aqui tem uma historinha do Zé Carioca, que não citaram, ninguém citou até agora o Zé Carioca, mas apareceu o Zé Carioca aqui. Mais Tio Patinhas, Urtigão, Mickey, Vovó Donaldo com o professor Pardal. Uma seleção interessante de historinhas, né, voltado para a característica deles, o universo sertanejo. Essa é a edição número 7. A edição número 8 é a edição que eu tenho que estar em pior estado de conservação, que é a edição do Serginho Groisman. Essa aqui eu preciso procurar uma edição mais bem conservada. É a única que está destoando aqui da coleção. O Serginho ele vai dar prioridade para os vilões.
ele também ele fugiu um pouquinho do padrão aqui, olha. Selecionei algumas das histórias Disney para mostrar para vocês, e entre todos os personagens tão geniais, resolvi escolher os vilões. Eles que sempre se dão mal, eles que nunca conseguem a reabilitação, feios, sujos, mas simpáticos, e por aí vai. Então aqui a gente vai ter historinhas apenas com vilões. Essa é a seleção dele. Então a gente vai ter aqui metralhas, mancha negra, bafo de onça, então, mancha negra, metralhas, o bafo. Tem o Lobão, ele apareceu aqui uma historinha do Lobão. A Madame Mim, a Maga Patológica, mais metralhas. Assim, foi uma seleção assim diferente, né? Optando só pelos vilões, meio que conceitual. Meio que conceitual não, né? Conceitual. Mas dessas 8 edições que saíram, a seleção que pra mim é a melhor seleção é a do Gugu. Saudoso Gugu. Então é isso, pessoal. Mais uma série de gibis Disney.